palavra. Deus poderoso. Abre nossos ouvidos para as coisas mundanas, meu Deus. Jesus grande, poderoso Deus Deus. Todo-Poderoso. Usa grandemente. Firma a tua obra, Pai. Através do teu servo, por cada um nesta noite. Em nome de Jesus Desde já te Cristo, Pai. agradecemos. Assim Amém. agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Santo Deus de Israel, aleluia. Do autor desconhecido aos Hebreus. Capítulo de número 12, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Deus grande. Deus poderoso, aleluia. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Esta é a tradução King James, a tradução Almeida, revista corrigida, fiel. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, estamos dando prosseguimento nas 3 sexta-feiras, a qual o tema é o processo da santificação, e Deus o poderoso, Senhor me aleluia. direcionou a ser fiel ao versículo-chave deste tema. E eu quero nesta noite, juntamente com os irmãos, viajar na palavra de Deus, Deus, de fiel. acordo com o contexto deste tema e deste versículo. Meus queridos e amados irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta muito importante para os cristãos, servos de Deus, pois a carta de Hebreus, o autor destacou a pessoa bendita de Jesus Cristo em sua superioridade. Isto é, o autor de Hebreus, ele destaca, salienta Jesus como superior, sublime, isto é, o Todo-Poderoso, aquele que está acima dos anjos, aquele que está acima dos homens, aquele que está acima de toda criatura. É, Jesus. E o autor de Hebreus, meus irmãos, ele conhecia bem o Antigo Testamento, pois ele usa o Antigo Testamento para destacar a pessoa de Jesus. Isto é, o autor de Hebreus, ele tinha uma visão cristocêntrica de Jesus no Antigo Testamento, pois as coisas do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. As coisas do Antigo Testamento eram uma tipologia de Cristo, isto é, o tabernáculo, a arca da aliança, sacrifícios e outras coisas. E eu acho interessante, meus irmãos, que o autor, o escritor, ele é bem delicado em suas palavras quanto a isso. É, E Jesus. nós não podemos de maneira nenhuma desprezar a carta de Hebreus. Então Jesus é o alvo central e principal da carta de Hebreus. Meus amados irmãos, estive buscando algumas palavras-chave deste versículo. A palavra seguir, que é posterior à paz, seguir a paz.
Mas o que é seguir? É procurar, é buscar, isto é, procurar, seguir, buscar a paz com quem? Com todos os homens, com todas as pessoas. A palavra paz do grego é eirene, que aqui é paz entre indivíduos. Existe a paz interior, que é a tranquilidade de espírito. Existe a paz em meio às guerras. E também existe a paz entre os indivíduos. A palavra paz aqui quer dizer paz entre indivíduos. Mas aí muitos já pulam para a parte da santificação, da santidade, mas esquece da parte A. Meus irmãos, devemos seguir a paz com todos os homens, com todas Glória as a pessoas. Deus, aleluia. Mas por quê? Porque temos a paz de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a paz dele. E essa paz reina em nossos corações. Aleluia, Deus. Jesus, ele não era uma pessoa antissocial. Ao contrário, Jesus, em seu ministério aqui na terra, meus irmãos, ele entrava nas aldeias, cidades, regiões, pregando o evangelho de Deus. Ele não desprezava as pessoas, mas ele procurava estar perto das pessoas, para que assim eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele tinha a paz com a sociedade, porém Jesus não se compactuava com as suas práticas pecaminosas. Logo, meus irmãos, Jesus é o maior exemplo que devemos seguir. Jesus, ele não odiava as pessoas. Jesus detestava as práticas pecaminosas, mas ele amava a alma das pessoas. E o desejo dele é que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Então Jesus não vivia brigando com os outros, não. Jesus procurava pregar a palavra de Deus. Aí nós, cristãos, devemos seguir a paz com todos os homens. É fácil? Não é, meus irmãos. Não é fácil seguir a paz com todos os homens. É fácil seguir a paz com aquele que nos ama? Isso é fácil. A Bíblia nos orienta a seguir a paz com os nossos irmãos, a seguir o amor fraterno, mas devemos também seguir a paz com outras pessoas. Devemos, segundo a Bíblia, amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus disse: amai a vossos inimigos, abençoe aqueles que vos maltratam, que vos perseguem. É difícil, meus irmãos, amar aqueles que nos odeiam, aqueles que não querem ver o nosso bem, aqueles que querem ver a gente no fundo do poço, mas a gente tem que amar eles, seguir a paz com eles. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar cometendo aquilo que eles cometem. Não. Mas devemos seguir a paz com eles. Devemos seguir a paz com os nossos próximos, os nossos irmãos. Devemos suportar uns aos outros. Colossenses capítulo 13, versículo 13. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoar, assim fazei vós também. Aleluia. Mas eu quero ser santo. Mas santo não significa você ficar de cara virada com o teu irmão, com o teu próximo. Não significa isso, meus irmãos. Grande Mas Deus. a gente deve suportar uns aos outros. Ah, mas aquele irmão, ele é muito imaturo. Aquele irmão é insuportável. Aquele irmão não tem como ir na casa dele. Ele começa a falar coisas desagradáveis. Mas você tem que seguir a paz com ele. Suporte ele. Grande Deus. Devemos suportar os nossos irmãos imaturos.
Aqueles que estão caminhando na fé, temos que suportar eles. Às vezes, nós está certo e eles errados. E aí, o que a gente vai fazer? Vai desprezar? Não, meus irmãos. Ao contrário, vamos ensinar eles. Vamos ter paciência com eles. E tem mais. Essa paz que carregamos, ela não coloca em nós intriga, ódio, dissensão, contenda. Não, meus irmãos, essa paz de Cristo não faz isso. Mas ela leva uma comunicação saudável. Deus poderoso, Percebe? aleluia, Pai. Quando você conversa com alguém, pode ser quem for, se você tem a paz de Cristo, a pessoa pode estar perturbada, mas se você tiver a paz de Cristo, aleluia, a paz, ela excede essa perturbação. Jesus, ele falava de maneira sadia, meus irmãos. Ainda que existiam alguns hipócritas na época, só que ainda assim, vemos o grande exemplo de Cristo Jesus. Só que Jesus pegava duro com os fariseus, com os escribas hipócritas. Realmente. Só que Jesus não deixou de advertir eles e anunciar a palavra de Deus. Nós advertir alguém, ou corrigir, ou até mesmo receber correções, isto não é contenda, não é falta de paz, ao contrário. É paz, é harmonia, irmãos. Harmonia entre indivíduos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. É difícil, meus irmãos, encontrar esse amor nos dias de hoje. As pessoas querem escolher pessoas para seguir a paz. E eu quero abrir um parênteses e dizer que seguir a paz com todos não é ter comunhão com todos. Devemos seguir a paz com todos, mas não devemos seguir a comunhão com todos. Mas como assim, pregador? Porque comunhão, quando você tem comunhão com certas pessoas, você se corrompe. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, saibamos diferenciar entre paz e comunhão. Jesus tinha paz com os pecadores, mas não tinha comunhão com eles. Jesus pregava a palavra aos pecadores, estava entre os pecadores, mas como foi dito aqui pelo Lucas, pelo diácono Lucas, ele não pecou. Aleluia. E assim seguimos a paz com todos os homens. Olha o que Paulo disse aos Romanos 12, 18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Paulo sabia que era difícil, é por isso que ele utiliza essa expressão. Se for possível, vocês seguem a paz com todos. Eu sei que é difícil. Paulo sabia que tinha uns camaradas que eram difíceis, meus irmãos, de lidar. Só que ainda Paulo recomendou os irmãos a suportar eles, irmãos. Isso faz parte da santidade. Isso faz parte do processo da santidade, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus grande, aleluia. Então devemos seguir esta eirane, esta paz que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele não vive em guerra com as pessoas, ele vive em guerra contra o pecado. O cristão, ele não vive em batalha contra as pessoas, ele vive em batalha contra o pecado. E é isto que devemos fazer, irmãos, seguir a paz. Mas tá bom, eu sigo a paz com todos. E agora? E a santidade, ou a santificação. Santidade ou santificação do grego é agiasmos, consagração, purificação, santificação de coração e vida. Aleluia. Agora, duas palavras distintas de agiasmo, que é agiotes, que é o atributo da santidade.
Agora, esta palavra, agiotes, meus irmãos, está cabível somente a Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é santo por natureza. Nós não. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera a santificação em nós. Então, agiotes é cabível somente a Jesus de Nazaré. Somente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É, Jesus. Aleluia. Muitos idólatras, eles veneram pessoas e até foram influentes na história do cristianismo. Porém, eles consideram essas pessoas santas, que não, isto é, elas acham que essas pessoas não pecaram. Mas esta santidade não está cabível a nenhum homem, a não ser a Trindade Santíssima. E outra, meus irmãos, é o agiosne, que é o resultado do processo da santificação. Isto é, uma coisa é você se santificar. Uma coisa é você receber santificação do Deus Santo. E outra coisa também é você receber o resultado do processo da santificação. Então a santidade e a santificação é isso. É separação das coisas deste mundo. Não que o cristão ele vai ficar excluído, ele tem que ficar numa ilha isolada. Não, não é isso. Mas a santidade aqui, meus irmãos, é nós não se corromper com as coisas deste mundo. Devemos seguir cuidadosamente o exemplo de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35, quando é anunciado a Maria pelo anjo, o anjo disse: e o santo que de ti há de nascer. Em Mateus capítulo 14, Hebreus 2, 18, capítulo 4, versículo 5, o autor de Hebreus destaca que Jesus veio sem pecado. O evangelista Mateus diz que Jesus venceu todos os estágios da tentação e ele não cometeu pecado. É, Deus. Ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Quem afirma que Jesus pecou ou herdou a natureza adamicamente está equivocado. Despreza a divindade de Cristo. Despreza a santidade de Cristo. Mas Jesus veio sem pecado, santo. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. E Ele deseja que a sua igreja seja santa. A igreja ela tem que ser santa seguindo o exemplo de Cristo. Em vários versículos, meus irmãos, João 8,46, a Bíblia diz que ninguém pode convencer Jesus do pecado. Em Apocalipse 3, versículo 7, a Bíblia destaca Jesus como santo e verdadeiro. Em outros versículos que falam da santidade suprema de Jesus Cristo. E Jesus é o maior exemplo de santidade, irmãos. Tem muita gente que quer imitar o homem. Ah, mas Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, resumindo: imitem a Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Sejam igual eu na questão de imitar a Cristo. Pois Paulo sabia que ele era falho e dependia da graça de Deus. É, Deus. Por isso que ele diz: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo Jesus. Nosso maior exemplo é Jesus, irmãos. O homem, mas tem homens de Deus. Tem homens de Deus. Mas o maior exemplo é Jesus. Podemos ter referências? Podemos. Nosso pastor local, pregadores da palavra de Deus, homens que verdadeiramente vivem a palavra de Deus, podemos ter como referências? Podemos. Mas não podemos considerar eles como santos, assim como Jesus. Pois isto seria uma afronta aos textos sagrados.
Então Jesus, ele convoca a igreja para ser santa. Deus grande, aleluia, Pai. Mas a igreja, ela não consegue ser santa com seus próprios méritos. Não é fazendo cara feia, não é ignorando as pessoas, não é desprezando as pessoas. Não, meus irmãos, santidade vai muito mais além do que isso. A santidade, ela é algo tão sério que passa desapercebido aos olhos de muitas pessoas. Pois a santidade, ela envolve humildade, mansidão, coração contrito, coração quebrantado, amor ao próximo, devoção, claro, primeiro devoção a Deus. Isto é ser santo. Você ser santo não é você, igual muitos fazem por aí. Eles ficam sérios, eles mudam a sua personalidade. Ele passa na rua, não cumprimenta ninguém. Ele acha que aquilo é santidade. Às vezes, entre casais, esposos ou esposas, quando está em um processo de santificação, eu estou se dedicando a Deus, querem desprezar o cônjuge, quer desprezar o seu parceiro. Que é isso, irmão? Santidade não é isso. Aí tem muitos que jejuam, eu estou me santificando. Meus irmãos, eu já ouvi história de pessoas que, eu estava em jejum. Tudo bem, tem um jejum absoluto, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar de cara virada com nossas esposas. Ou as esposas ficarem de cara virada com seus esposos. Claro, ele vai ter um tempo para com Deus, mas muitos confundem santidade com extremismo. E é o que mais vemos hoje, meus irmãos. As pessoas querendo impor doutrinas humanas e falando que é santidade. Mas graças a Deus que esta igreja, ela vive a palavra de Deus. Ela não impõe, mas ela expõe a palavra de Deus. Enquanto muitos querem impor, nós prosseguimos em expor os textos sagrados. Aleluia, louvado seja Deus. Deus de poder, aleluia. É assim, meus irmãos, que vamos caminhando nesse processo de santificação. Aleluia, louvado seja Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, Levíticos capítulo 21, versículo 6, que fala acerca da lei, acerca dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles deviam ser santos para servir no ministério sacerdotal. Eles deviam ser santos, separados, para executar o serviço de Deus. A nação de Israel foi escolhida como nação sacerdotal. Então os sacerdotes tinham que viver em santidade para executar os serviços do Senhor. E já é um ótimo exemplo para nós, irmãos. Mas eles eram sacerdotes. Mas Deus, enviando Jesus Cristo, nos fez sacerdotes. Pois a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Isto é, um reino sacerdotal. Então, estamos inseridos neste reino sacerdotal. Somos sacerdotes em Cristo Jesus. E como sacerdotes devemos ser santos. Na época, meus irmãos, no Antigo Testamento, se o sacerdote falhasse ou cometesse um erro grave, as consequências eram muito sérias. Teve sacerdotes que morreu oferecendo fogo estranho ao Senhor. Mas e hoje? A morte é espiritual, irmãos. Hoje muitos têm títulos, porém não têm um sacerdócio real dentro de si. Aí o que acontece? Oferecem sacrifícios que desagradam a Deus. Oferecem fogo estranho que não provém do Espírito Santo. E isto vai acarretar em morte espiritual. Mas nós, igreja, somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. A gente não tinha esse privilégio, irmãos.
Mas Deus em Cristo Jesus nos fez sacerdotes. Aleluia, louvado seja Deus. E assim como o sumo sacerdote, que é Jesus, é santo, devemos também ser santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos: sede santos, pois Ele também é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Mas em vossa maneira de viver, isto no falar. Mas como assim no falar? É você não falar palavras ímpias, palavras mundanas, palavras que não combinam com a conduta cristã. E algo, meus irmãos, que tem corrompido muitos crentes hoje, atualmente, é o falar, como ele fala diante da sociedade. Meus irmãos, a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas. Existem pessoas que criticam, outras que elogiam. Existem vários grupos. E esses grupos estão nos observando. Se a gente não dá exemplo na nossa conduta, eles vão falar: ah, mas ele fala desse jeito, ele é cristão. Devemos ser santos no nosso falar. A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele tinha lábios impuros. Aí o anjo veio com a brasa viva, tocou nos seus lábios e purificou os seus lábios. Meus irmãos, devemos clamar para que o Espírito Santo nos ajude no processo de santificação. Ah, mas eu não tenho controle da minha língua. Peça para que o Espírito Santo te ajude a controlar a sua língua, o seu falar, como você se pronuncia. Precisamos, meus irmãos. Às vezes acontece de soltarmos palavras desagradáveis, aí pedimos perdão para Deus e dizemos: Senhor, me ajude a não falar mais isso, me ajude a ter uma língua saudável e não uma língua afiada, como muitos têm por aí. Meus irmãos, quantos crentes que falam mal dos irmãos, quantos crentes que falam mal de seus parentes. Falar uma verdade não é fofoca, isso não é falar mal. Quando a pessoa você está falando a verdade dela. A gente deve separar de falar a verdade e de fofocar. Fofoca é quando inventamos, verdade é quando falamos o que a pessoa é. Pois Paulo disse verdade de muitas pessoas que andavam em pecado. Isso não é fofoca, aí você está falando a verdade, claro, tudo isso no momento certo. Isto é o falar saudável, irmãos. E também nos ouvidos. Devemos ser santos no falar, no ouvir. O que estamos ouvindo? Coisas boas ou coisas ruins? Devemos ouvir coisas boas, coisas que edificam. Deus poderoso, aleluia. E hoje, meus irmãos, o que o diabo tem investido, principalmente usando as redes sociais, os elementos tecnológicos para destruir o povo de Deus. Ele não fala palavra. Tudo bem, mas ele tem um ouvido profano. Ele ouve coisas que desagradam a Deus. Hoje, tem muitos crentes normalizando, meus irmãos. Eu posso ouvir isso, não dá nada não. Mas o que tem? Eu posso ouvir. Mas a gente tem que ser santo também no ouvir. E somente o Espírito Santo tem esse remédio, irmãos. Se os nossos ouvidos... Quando a gente está com problema nos ouvidos, não estamos escutando direito, o que a gente faz? A gente vai no médico para que ocorra a limpeza auricular. Assim também é o nosso ouvido espiritual. Se os nossos ouvidos estiverem ouvindo coisas desagradáveis a Deus, o que vamos fazer? Jesus, faça uma limpeza auricular nos meus ouvidos, porque o que eu estou ouvindo não está te agradando. Seja humilde. Isso é processo de santificação. Meus irmãos, é você ser humilde, é você dizer: Senhor, eu preciso de Ti, pois com as minhas próprias forças eu não consigo ser santo por mim mesmo. Me santifica os meus ouvidos. Eu não quero ouvir mais essas coisas. Devemos fazer isso. Deus. Aí outros são no olhar.
não têm controle sobre os seus olhos. Contemplam coisas que desagradam a Deus. É a mesma coisa. Jesus tem um colírio para os nossos olhos espirituais. Se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será ruim e será trevas. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Jesus disse para uma igreja: vocês precisam do meu colírio, vocês estão cegos. Colírio. Eu uso colírio, irmãos. Eu uso. Sabe para quê? Para lubrificar o meu olho, pois eu preciso. Por causa do meu ceratocone. Assim também é na nossa vida espiritual. Os meus olhos estão contemplando coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo te avisa. No teu coração ele te fala: isso não me agrada. Olha o processo de santificação. A gente ora, não ora: Senhor, me santifica. Mas como é que Deus vai nos santificar se nós não darmos ouvidos para Ele? Assim também no andar, aonde os nossos pés estão pisando, em tudo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. E quando fazemos assim, irmãos, a luz do Senhor raia sobre nós. A gente não vai precisar ficar falando: eu jejuei, eu me consagrei, eu oro a Deus bastante, 5 horas por dia, eu oro de manhã, de tarde. Não precisa. Santidade não é isso. Santidade é você buscar uma consagração pessoal. Tem consagração coletiva, mas devemos se consagrar as nossas vidas a Deus. Devemos ser santos, como foi dito, em toda a nossa maneira de viver. Devemos ser santos na nossa tripartite, ou na tricotomia, em outras palavras: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Devemos ser santos no nosso espírito, na alma e no nosso corpo. Mas espírito? Muitos confundem esse versículo e pensam que é o Espírito Santo. Não, aqui o espírito. Aqui é a tricotomia do ser humano: corpo, alma e espírito. O corpo, que é esse corpo aqui. O espírito, que é o motor do ser humano. E a alma, que é o campo da mente do ser humano. Devemos ser santos no corpo, alma e espírito. Santidade aqui na nossa mente. Santidade do nosso corpo. Santidade no nosso espírito. Isso é renunciar às nossas vontades e permanecer à vontade de Deus. É difícil? Meus irmãos, é difícil, não é fácil. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, não ficamos isentos dos desejos malignos. Eles vêm. A diferença é que antes a gente era dominado. Agora a gente combate esses desejos malignos com o processo da santificação em nossas vidas. Aleluia. E isso, meus irmãos, agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Estou finalizando. Esse é o processo de santificação, para que um dia possamos ver quem? O nosso Deus. Aleluia. Vale a pena? Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena renunciar a todos os prazeres pecaminosos para ver o nosso Senhor. Imagina quando chegarmos naquele dia, contemplarmos a face de Jesus e abraçá-lo. Vale a pena, irmãos. Vale a pena ser santos, separado deste mundo. É igual eu disse, não é você ficar isento de atividades. Não é isso, meus irmãos. Santidade não é esse encontro. Muitos estão pregando que santidade é isso. Que santidade é a roupa. A gente tem que se vestir bem? Tem que se vestir bem. Mas aí você vai para um lugarzinho. Irmãos, a Bíblia é um manual. A Bíblia é o manual do cristão. É a regra de fé do cristão. Passou disso aqui, de procedência maligna, irmãos, coisa do homem. Então,